a gente gira o assunto contando que o governo federal liberou R$1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares durante os últimos dias, já chegando no recesso do Congresso Nacional. Vamos conversar com ela nesta semana de Natal, inclusive foi a liberação desses valores. A Rani Veloso é quem tem as informações. Ótima tarde a você, Rani. O que você nos conta sobre essa liberação do governo federal em relação ao Congresso Nacional? Boa tarde, Bruno, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada. Pois é, são muitos números para a felicidade dos parlamentares que viram já em recesso parlamentar a liberação de R$1,530 bilhão em emendas parlamentares. Com esse montante, que foi o 7º maior volume em recursos pagos neste ano, o governo já pagou ao total R$30,2 bilhões de emendas parlamentares, que são divididas em emendas individuais e de bancada, que são as impositivas de execução obrigatória, e também as emendas de comissão. Essa vem em terceiro lugar na fatia da distribuição dos recursos. Também, ainda na semana passada, o governo já empenhou, isso é um passo importante, para o pagamento das emendas parlamentares, R$2,6 bilhões, ou seja, se não pagar neste ano, vai ter que pagar nos próximos anos. E, além disso, se comprometeu em pagar ainda, referente às emendas parlamentares de 2025, R$14,5 bilhões. É muito número, né, Bruno? Mas um número que interessa ao total, aos parlamentares, sobretudo, é exatamente o volume total dos recursos, do total de emendas parlamentares reservadas no orçamento deste ano. O governo já pagou 92%. Pagou com esse cálculo que eu falei, né? Com a liberação do que já realmente foi pago e com o que já foi empenhado, que equivale a R$44,7 bilhões. Só lembrando que, como eu falei, se não pagar neste ano, vai ter que pagar nos próximos anos, que foi o que aconteceu também na semana passada, porque até o dia 27 de dezembro, o governo já pagou R$13 bilhões de emendas parlamentares que ficaram como restos a pagar. E boa parte desses recursos, 84 milhões, foram liberados também na semana de Natal. Semana de Natal em que há uma troca de presentes e houve também uma troca de presentes e talvez cumprimento de promessas do Executivo ao Legislativo. E a gente sabe que as emendas parlamentares não é de hoje, elas já são tema de conflito entre os três poderes. Isso porque o Congresso, cada ano que se passa, reserva uma fatia maior na lei orçamentária anual para o orçamento, que, como a gente falou no governo Bolsonaro, eles também colocaram na Constituição a questão do pagamento do orçamento impositivo, ou seja, execução obrigatória. Por exemplo, na lei orçamentária que eles aprovaram antes do recesso, para o ano que vem, R$61 bilhões foram destinados às emendas parlamentares. Bruno, volto com vocês. Rani Veloso, obrigado pelas informações. Vamos repercutir aqui no estúdio com os nossos comentaristas. O Diego Tavares volta a analisar então esses valores que foram enviados para o Congresso. São muitos números, como a Rani disse, Diego. Agora, o Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro ainda é pouco para fazer uma negociação. A ex-presidente Dilma Rousseff se viu nesta situação. Enviou recurso, dinheiro para o Congresso, mas chegou uma hora que acabou o dinheiro, não conseguiu mais negociar absolutamente nada. O governo agora repassando emendas para o Congresso, isso vai ajudar a emplacar uma agenda vitoriosa ou ainda assim o governo vai enfrentar resistência no Congresso no ano que vem? Pois é, Bruno Pinheiro, muito se fala sobre um Supremo Tribunal Federal que se desvia de suas competências para legislar, mas pouco se fala também dessa disfuncionalidade do legislativo brasileiro, que se furta de enfrentar os grandes debates, os grandes temas legislativos para executar o orçamento. E como você disse muito bem, com uma fome cada vez maior. Cada ano nós estamos aqui na Jovem Pan sempre repercutindo a quebra do recorde do pagamento de emendas parlamentares. E claro que essa é a ferramenta que o Executivo inventou para conseguir construir uma base sólida junto ao Parlamento. Acontece que isso simplesmente saiu de controle, como você
disse muito bem, Dilma Rousseff já enfrentou esse tipo de problema. Michel Temer ficou pouco tempo à frente da presidência, tinha um trânsito um pouco melhor por já ter sido presidente da Câmara dos Deputados, então conseguiu contornar um pouco melhor a questão dos valores de emenda. Bolsonaro teve muita dificuldade, ampliou muito o pagamento de emendas parlamentares e agora Lula está também colhendo os frutos dessa construção, que é basicamente a nova forma de se governar o país. Não se constrói base parlamentar de outra forma, já na história recente isso está comprovado. E, de fato, isso vai ser um problema no que vem. Acredito que o presidente possa encontrar uma certa facilidade no seu relacionamento, caso encontre valores para fazer esses pagamentos, para, de fato, pagar as emendas parlamentares. Porque o que nós acompanhamos nos 3 primeiros anos desse terceiro mandato do governo Lula é justamente uma reclamação por parte dos parlamentares que a liberação dos valores de emenda é muito custosa, muitas promessas não haviam sido cumpridas no sentido da liberação dos valores, e claro que isso em ano eleitoral torna-se especialmente caro aos parlamentares, porque muitos deles dependem do repasse desses recursos às suas bases para fazer disso a sua campanha eleitoral. Aliás, é assim que parlamentares têm se elegido e se mantido, se perpetuado no poder. Cria-se um ciclo de destinação de recursos para as bases e aí prefeitos e deputados federais muitas vezes até se alternam nessas funções, né? Um fazendo palanque com o outro com esses recursos da União. Isso evidencia que nós temos não só uma disfuncionalidade na atuação dos poderes, nós temos uma verdadeira disfuncionalidade orçamentária. Caso nós tivéssemos uma revisão do nosso pacto federativo e mais recursos já ficassem na base, certamente não enfrentaríamos esse problema que acaba também assoberbando os custos, o nosso déficit público, o custo da máquina pública e também a eficiência do gasto público. Certamente isso é um tema que nós teremos que visitar em breve, porque o pagador de imposto brasileiro não aguenta mais financiar essa grande festa com o dinheiro público, que ao invés de ir ao encontro das necessidades das pessoas, acaba virando pracinha, parquinho, ambulância, muitas vezes onde isso nem se faz necessário, para que políticos possam fazer disso as suas campanhas permanentes para se perpetuarem no poder.